Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Cabana de Pesca ficava a 42 quilômetros da cidade mais próxima e foi construída pelo avô de Hernando Luz em 1958 com a intenção declarada de ser um lugar onde nada acontecia. O avô havia sido um homem que valorizava o nada com a convicção de um filósofo e havia transmitido esta convicção a Hernando, que ia à cabana todo mês de agosto desde os 12 anos. Primeiro com o avô, depois com o pai, depois sozinho. Era uma semana por ano de pesca, leitura e o tipo de silêncio que só existe longe o suficiente de tudo. Hernando, 46 anos, professor de literatura numa escola particular de Curitiba, considerava esta semana a coisa mais importante do calendário. O rádio havia sido do avô, um aparelho de 1967, de baquelite marrom com o dial de frequências pintado em amarelo nicotina pelo tempo, que ficava na prateleira da cozinha com a aparência de relíquia intencional. Hernando o usava para ouvir as transmissões esportivas que chegavam fragmentadas de estações distantes, mais estática do que voz, o tipo de recepção que tornava os jogos de futebol numa narrativa impressionista. Era parte do ritual da cabana. A estática era parte do silêncio, não uma interrupção dele. No terceiro dia de agosto, às 11 da noite, Hernando estava lendo à mesa da cozinha quando o rádio, que estava desligado, que ele tinha certeza de ter desligado horas antes, começou a transmitir. Não estática. Uma voz. Clara, próxima, sem a compressão e o ruído que as transmissões encarregam. Uma voz de homem, tom médio, que disse apenas, Hernando. Ele olhou para o rádio. O dial estava no escuro, nenhuma iluminação, nenhum ponteiro iluminado. Mas a voz continuava. Hernando Luz. Da cabana do avô Arthur. No Lago de Agosto. Hernando se levantou. Foi até o rádio. Verificou o botão de liga-desliga. Estava na posição desligado. Verificou o cabo de força. Não havia cabo de força, era um aparelho a pilha. Abriu o compartimento de pilhas, vazio. O rádio não tinha pilhas há pelo menos 10 anos. Desde que havia parado de funcionar e ele havia decidido mantê-lo como objeto decorativo. A voz disse, você está verificando as pilhas. Cruz, cruz, cruz. Hernando ficou de pé diante do rádio por um tempo considerável. Depois, porque era professor de literatura e havia passado a vida inteira com histórias que dependiam de personagens que faziam a escolha errada mas necessária, disse, quem está falando? Silêncio breve. Depois, alguém que está aqui há mais tempo do que você. Aqui onde? No lago. Na cabana. Nesta frequência. A voz tinha uma qualidade que Hernando levou tempo para nomear.
Era paciente com a paciência de quem não tem mais pressa por ter desaprendido o que é ter pressa. Eu ouço você chegar todo agosto. Há muitos agostos. Quem era você? Pausa mais longa. Alguém que também vinha ao lago. Que também gostava do silêncio. Outra pausa. Que um dia ficou. Hernando sentou na cadeira. O rádio ficou na prateleira, sem luz, sem pilhas, transmitindo com a clareza impossível de algo que não devia estar funcionando. Lá fora, o lago estava quieto, apenas o canto de sapos que era o som básico de agosto naquele lugar. Por que você está falando comigo agora? Disse Hernando. Porque você está ouvindo, disse a voz. Nem todo mundo ouve. Pausa. Seu avô Arthur ouvia. Conversávamos às vezes. O avô Arthur havia morrido em 1991. Hernando calculou que a voz afirmava ter estado no lago por pelo menos 30 anos. Provavelmente mais. O que você quer? Disse ele. Não quero nada, disse a voz. Não preciso de nada. Isso é o que você aprende quando fica. Pausa. Eu só gosto de conversar. Agosto é quando alguém vem. Cruz, cruz, cruz. Eles conversaram por 3 horas. Hernando não havia planejado dormir, havia planejado acordar cedo para pescar, havia planejado exatamente a semana de nada que planejava todo agosto. Mas havia algo na voz, na qualidade impossível do rádio sem pilhas transmitindo no escuro, que tornava impossível encerrar. Era como conversar com alguém que conhecia a cabana melhor do que ele, porque conhecia. A voz descreveu a árvore que havia caído sobre o telhado em 1998, que Hernando havia consertado com tábuas que ainda eram diferentes das originais. Descreveu o verão de 2003, quando o lago havia baixado tanto que a pedra que ficava normalmente submersa a 2 metros havia emergido. Descreveu o dia em que o pai de Hernando havia pescado um dourado de 8 quilos e chorado de felicidade na beira do lago com o peixe nos braços. Este último detalhe fez Hernando parar. Seu pai havia morrido em 2015. Ele nunca havia contado a ninguém a história do dourado e das lágrimas. Era uma coisa que havia ficado entre os dois, no agosto de 2007, e que Hernando guardava com o cuidado específico das memórias que não se compartilham porque compartilhar as desgasta. Você estava lá, disse ele. Não era pergunta. Estou sempre, disse a voz. É o que fica quando se fica. O que aconteceu com você? Como você ficou? Silêncio longo, o mais longo da noite. Depois, uma tarde de agosto. Estava pescando do cais velho. Escorregou. Mais silêncio. O lago era mais fundo então. Hernando olhou pela janela para o lago no escuro. Quanto tempo? Não sei contar mais. O tempo aqui é diferente. A voz não tinha tristeza. Tinha algo que era adjacente à tristeza, mas não era ela.
O seu avô me perguntou a mesma coisa. Disse que era 1971. 54 anos. A voz havia estado no lago por 54 anos. Você sofre? Disse Hernando. Não, disse a voz. Desta vez sem hesitação. Só sinto falta de agosto. De quando alguém vem e o lugar tem vida de novo. Pausa. Você vai voltar no próximo? Todo ano, disse Hernando. Desde os 12. Eu sei, disse a voz. E havia nessa confirmação algo que não era assustador, era, estranhamente, reconfortante. A ideia de ser notado, de ser esperado, mesmo por algo que não sabia contar mais o tempo. O rádio ficou em silêncio por volta das 2 da manhã. Hernando foi dormir. Pescou de manhã. Leu à tarde. Voltou para Curitiba na sexta-feira como planejado. Em setembro, num sebo, encontrou um livro de fotografias antigas do lago, publicado pela prefeitura da cidade próxima num projeto de memória histórica. Folheou sem pressa. Parou numa foto de 1969. 2 anos antes de 1971, os cais velho ainda de pé, o lago com o nível mais alto. Na margem, de costas para a câmera, havia um homem pescando. Sozinho. Hernando não conseguia ver o rosto. Mas havia algo na posição dos ombros, no jeito como segurava a vara, que era familiar de uma forma que não deveria ser possível. Ele comprou o livro. Guardou a foto com a mesma atenção que guardava a memória do dourado e das lágrimas do pai. E em agosto do ano seguinte, quando chegou à cabana e o rádio sem pilhas começou a transmitir na noite do terceiro dia, a primeira coisa que disse foi: trouxe uma coisa para te mostrar. Não sei se você consegue ver, mas quero tentar. A voz disse: boa noite, Hernando. O lago ficou quieto do lado de fora. O sapo cantou. Agosto continuou.